Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre amado, e a sua paz estejam em nossos corações. Mais uma vez reunidos nesta segunda-feira para estudarmos mais um tema do Evangelho, preparando-nos após para o tratamento espiritual. Desde já, contamos com as vibrações de todos e, como sempre fazemos, vamos convidar a nossa irmã Tânia Rosa para fazer a leitura da página de preparação e, posteriormente, faremos a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Do livro Segue-me, psicografia de Chico Xavier, mensagem de Emmanuel, a página Sinais do Céu. Jesus lhes respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João, capítulo 6, versículo 26. Como ao tempo do Cristo, numerosas pessoas se acercam dos círculos religiosos pedindo as provas do céu. Comumente, os católicos romanos rogam milagres, os espiritistas esperam fenômenos, os protestantes reclamam experiências. Os raciocínios que chegam do exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolvem o problema da vida. O homem está sempre rodeado de sinais do céu. A questão não é de exibir fatos. Resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-los. A operação mais simples da natureza revela um mecanismo sagrado que a fez surgir na vibração do poder criador da divindade. Mas são raros os homens que observam além da superfície. Eis porque, entendendo as criaturas, afirmou o Mestre que seus discípulos sinceros não o procuram pelos sinais que hajam visto fortuitamente, mas pelo pão da vida e de bom ânimo que receberam de suas mãos generosas. Depois de provar da excelência divina no santuário da vida interior, compreendem que só o Cristo ensina com eficácia, só Ele sugere com sabedoria, só Ele exemplifica o amor sem mácula. Atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas que a fome da alma só o do Cristo sacia. Agradecemos a nossa irmã Tânia Rosa pela leitura da página de preparação. E nesse instante, todos juntos, vamos orar, dizendo assim: querido Senhor Deus, Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos por estar aqui neste momento, após mais um dia de trabalho, após mais um dia de lutas. E te pedimos que possamos, através do estudo, tirar dele aquilo que de necessário for para as nossas vidas, através das reflexões que serão propostas. Que nós possamos nessa noite, Senhor, estar bem atentos e reflexivos a respeito da nossa própria existência. Que possamos verdadeiramente tirar pensamentos que possam, de alguma forma, ir nos auxiliando a transformar a nossa vida diária, a nossa existência, tornando-nos criaturas melhores. Melhores para nós próprios, para o nosso próximo e para Ti também, querido Deus. Que possamos ter paciência, tolerância e boa vontade, sempre inspirados pelos nossos companheiros que estão junto a nós, inspirados no bem,
que possamos dar início ao estudo dessa nossa noite de hoje. Bom, queridos irmãos, o tema da nossa noite de hoje é a nova era. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens de 9 a 11. E quem fará o estudo da noite de hoje é a nossa irmã Márcia Henriques. Que a nossa irmã possa iniciar o estudo. Boa noite, meus irmãos da Casa de Isaac Lima. Mais uma vez, agradecendo primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um cadinho dessa doutrina de amor. Agradecendo também a esta casa, a espiritualidade amiga, por estar aqui com vocês. Hoje, iremos estudar o capítulo 1, item 9 a 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é A Nova Era. A crise por que passa a humanidade e o sentimento generalizado de mudanças prenunciam a nova era. O ser humano evoluiu muito em conforto material ao longo dos milênios, mas moral e espiritualmente deu poucos passos. Os espíritos imperfeitos são caracterizados pelo apego à matéria e pela predominância do orgulho e do egoísmo. Essa descrição se encaixa bem na atualidade. É o que vemos a todos os momentos na mídia. Essa preocupação exacerbada com valores materiais, o homem se distanciando cada vez mais do amor ao próximo. Realmente nós vemos um quadro desencorajador. Os tempos de hoje nos dão a impressão de que tudo está ruindo. Altos índices de suicídio, epidemias, depressão, egoísmo, ambição exacerbada, tantos miasmas. Ocorre que pautamos nossa existência em valores equivocados, na ilusão de que tudo se resume a essa vida corpórea. Mas não, somos espíritos imortais. Devemos nos pautar nas leis divinas, soberanas e justas, e que refletem o amor infinito de Deus. Somos espíritos imortais. Nada cessa numa vida corpórea. Temos que estar com os olhos e o pensamento voltado adiante, naquilo que vamos deixar e um dia reencontrar, naquilo que estamos deixando para os nossos próximos. Não podemos nos engessar, nós espíritas, sobretudo, que acreditamos na pluralidade das encarnações. Essas lições nos deu a doutrina espírita. Deus nos enviou Moisés em missão de torná-lo conhecido entre os hebreus e pelo povo pagão, onde na época predominava o politeísmo, a adoração de vários deuses. Era um Deus para cada necessidade. Com os mandamentos divinos, Deus nos enviou a essência da mais alta moral cristã. A moral trazida por Moisés era apropriada para o estado de adiantamento que se encontrava aquele povo. Vivendo de modo truculento, como semi-selvagens,
Conseguiram um certo avanço nas artes, na ciência, mas ainda não haviam despertado para a moralidade espiritual. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos nos respondem, ou responderam, aliás, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá que por meio do presente lhe é dado preparar seu futuro. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Porque, acreditando em novas existências, o homem começa a se preparar mais espiritualmente, porque ele sabe que tudo de material que ele adquiriu nada segue, apenas o espírito. E é com esse progresso espiritual que ele passa a se preocupar. O Espiritismo não cria a renovação social. Com o amadurecimento da humanidade, o próprio homem sentirá a necessidade dessa renovação. O Espiritismo não impõe. O Espiritismo orienta. O Espiritismo nos dá o caminho para buscarmos esse progresso. Por ser moralizador e contemporâneo, surgiu no momento exato para preparar o homem para seu progresso espiritual. Se o Espiritismo surgisse antes, teria esbarrado na muralha da ignorância, do primitivismo, onde os homens não vislumbravam nada além de suas necessidades materiais. O homem primitivo precisava se proteger, se abrigar do frio, da chuva, se alimentar. Como seria se o Espiritismo surgisse naquela época? Eles entenderiam a sua mensagem? A elevação das suas mensagens? Claro que não, né? E veio Cristo, iniciando os ensinamentos puros da moral evangélico-cristã, aproximando os homens, brotando nos corações a caridade e o amor ao próximo. Mas como toda transformação, é preciso mexer no fundo do copo para retirar o lodo. Deus, em sua infinita bondade e inesgotável caridade, permitiu ao homem que visse a verdade varar as trevas. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdeu. Na medida que o homem vinha tomando consciência da necessidade do seu progresso espiritual, veio a confusão. Ele tinha diante dele as trevas que o levavam a uma vida materialista, desmesurada, impensada no próximo. E de repente surgiu com Moisés a necessidade da preocupação com as coisas de Deus. Imagino, isso deve ter criado muita confusão. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Cristãos,
Voltai para o Mestre que vos quer salvar. De que adianta a exatidão da ciência se não conseguirmos construir tecnologias, uma série de mecanismos, se não nos preocuparmos que efeitos esses teriam para o nosso próximo? É necessário estarmos sempre ligados ao alto. É necessário que nossas vidas sejam regidas pelo amor, pela caridade. E em tudo o que realizamos, temos que ter sempre à nossa frente a certeza do amparo de Deus. E temos que seguir o ensinamento daquele que Ele enviou para nós para nos orientar nessa caminhada. Foi a vinda do Mestre Jesus entre nós que nos mostrou a plenitude do amor. Como queremos que venham esses novos tempos, essa nova era, se não estivermos com o coração puro? Que nova era queremos que venha? Uma era povoada de tecnologia, uma era povoada de novas invenções? A maior invenção, se é que podemos dizer assim, é a invenção de Deus, é o amor. De que nos adiantaria tantos mecanismos para facilitar nossas vidas se esses mecanismos nos isolassem do nosso próximo, nos isolassem da vivência em sociedade? É preciso cuidar, é preciso preservar sentimentos, é preciso o olhar caridoso para construirmos essa nova era, que eu penso uma era de amor. O Espiritismo veio nos trazer com clareza a necessidade das mudanças e seus entraves, pois as necessidades vão contra as convicções materialistas, pois são regidas pelo amor e pelo senso de bem comum. O Espiritismo não preconiza o ódio, o Espiritismo não preconiza o egoísmo, a inveja, pelo contrário. Ele nos ensina a nos distanciar desses sentimentos. Na medida em que as nossas vibrações, nossos pensamentos estejam voltados para sentimentos nobres, consequentemente nós afastamos de nós a companhia de espíritos sofredores, espíritos que se regozijam do mal. Em novos tempos, o bem reinará na terra, quando esta estiver povoada de bons espíritos, que farão reinar entre os homens o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos nós, encarnados, devemos considerar indispensável cultivar a nossa iluminação íntima, vigiando nossos passos com seriedade e levando compreensão para com o nosso próximo. Só assim construiremos um mundo melhor. Na medida em que nos aproximamos do bem, em que nos aproximamos dos ensinamentos evangélicos, vamos progredindo moralmente e espiritualmente. E num futuro distante, esse planeta, esse universo, estará sendo habitado
na sua maioria, por espíritos bons, espíritos superiores, espíritos elevados, que poderão sim sermos nós, que conseguimos galgar esses degraus tão importantes para a nossa evolução. Sim, porque estamos aqui aprendendo, e não só aprendendo, mas tentando aplicar isso nas nossas vidas. E como somos espíritos imortais, haveremos de ter muitas oportunidades de promovermos esse progresso. Claro, isso não se faz em um dia. Mas esse entendimento, essa compreensão do caminho a seguir pode começar hoje, agora. Podemos começar no agora a delinear os traços de como queremos essa nova era. Tem um trecho do Livro dos Espíritos, deixado por São Luís, que eu achei muito interessante para trazer para nós. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colheis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem do bem, dos bens desse mundo, a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajudem a carregar o fardo de suas misérias. Sim, porque o hoje, aquilo que plantamos hoje, há de se refletir na nossa colheita no amanhã. A hora é agora, o momento é esse. Precisamos começar a dar o primeiro passo na construção de um mundo melhor. Não importa o que vemos nas mídias, não importa essa degradação humana que vem nos acompanhando diariamente. Não nos deixemos envenenar. Mantenhamos nossa fé, mantenhamos nossa crença, a nossa confiança em Deus. Tudo vem sendo cuidado carinhosamente por Ele, quando nos trouxe através de Moisés os seus mandamentos. Por Ele, quando nos enviou o Mestre Jesus, exemplo de virtude, mansidão, amor, humildade. Por Ele, que nos descortinou a luz do Espiritismo, por esse Espiritismo de fé raciocinada. Não nos deixemos envenenar. Existe uma música que eu já até recitei em outros trabalhos, mas que tem bem a calhar com esse momento, com esse tema de hoje. Eu não vou cantar, eu vou recitá-la. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar, no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos
Não temos tempo a perder. Já foi jogada a semente. Há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. São chegados os tempos. Não temos tempo a perder. Muito obrigada a todos. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Agradecemos pelo estudo da noite de hoje a nossa irmã Márcia Henriques. E agora, meus irmãos, vamos orar juntos mais uma vez, dizendo assim: Te agradecemos, Senhor Deus, pelas graças recebidas em mais esse dia de trabalho e de aprendizado. Senhor, estamos aqui diante de vós, com o coração aberto e transbordando de alegria por todos os favores que Tu nos concedeste por intermédio dos vossos mensageiros, nossos protetores. Agradecemos, Senhor, a vossa proteção e amparo, acolhimento às nossas dores, incertezas, assim como agradecemos a esses irmãos que nos trazem também esse conforto em Teu nome. Senhor, perdão por não Te alcançarmos ainda, mas estamos no caminho. Que a Tua proteção continue junto a cada um de nós e que da nossa parte façamos todo o esforço necessário para que o mais brevemente possível estejamos diante de Ti, Te auxiliando na proteção daqueles que necessitem. Que a Tua paz permaneça com cada um de nós. Que assim seja. Então, meus irmãos, encerramos essa primeira parte do tratamento espiritual e nós queremos sempre lembrar e pedir que, para usufruir das vibrações que são geradas em favor de todos, que cada um ouça até o final da música. E assim, meus irmãos, nos despedimos. Uma boa noite a todos.